A organização bem-sucedida tem uma característica principal que a distingue das organizações mal-sucedidas: uma liderança dinâmica e eficaz. Olá, o tema da aula de hoje é persuasão e rede de contato. Nós vamos tratar hoje de um assunto que é bastante polêmico, mas muito importante para os empreendedores, que é o poder. Eu gostaria de aproveitar a frase do Peter Drucker para destacar o seguinte: muitas vezes se fala de organizações de sucesso, mas quem fala isso esquece que, na realidade, organizações são formadas por pessoas. Não existem empresas de sucesso. Existem pessoas que, trabalhando junto, levam a resultados e isso é chamado organização de sucesso. Quando você fala de pessoas, necessariamente você tem que falar de poder e liderança. E dentre todas essas pessoas é fundamental o papel do empreendedor como líder. É ele que vai manter essas pessoas aglutinadas, trabalhando junto. É ele que vai dar o norte para essas pessoas. É ele que vai motivá-las. Por isso, se você quiser ser um empreendedor de sucesso, necessariamente você vai ter que desenvolver uma série de características relacionadas ao poder, à persuasão. Contudo, quando você fala de poder, existe controvérsia. Muitas pessoas não gostam de falar nisso ou têm uma certa aversão à palavra poder. Quando se fala poder, algumas pessoas pensam no seguinte: no lado ruim do poder. Poder é manipulação de pessoas, poder talvez seja corrupção, poder é uma sede desmedida de usar os outros para alcançar uns resultados pessoais, resultados egoístas. Mas isso não é verdade. O poder também pode ser utilizado para o bem. Nós temos vários exemplos na história da humanidade e, principalmente, vários exemplos na área empresarial de pessoas que usaram sua capacidade de liderança, de persuasão para o bem. Assim, quando eu falo de poder, eu posso falar de um ditador, é verdade, mas posso falar também de Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que foi uma grande líder e usou sua capacidade de liderança para o bem. Portanto, você, quando está no papel de empreendedor, precisa entender isso. Que tipo de empreendedor você vai ser com relação ao poder? Você não pode descartar o poder dizendo: eu não quero ser um líder, eu não gosto disso, eu acho o poder uma coisa ruim. Não. Você, para ter resultados, precisa influenciar pessoas. Mas lembre-se, você pode usar esse potencial para o bem, mas pode usar esse potencial para o mal. Tudo vai depender de você. Vamos discutir agora a questão do poder e os empreendedores. Gostaria de destacar que, em termos psicológicos, existem 4 grandes forças motivacionais nos empreendedores que merecem ser analisadas. A primeira é a motivação por realização, o desejo de estabelecer metas e trabalhar para alcançar essas metas, enfrentando todo tipo de desafios e sentindo prazer nisso. A segunda é precisamente o poder, o prazer ou a capacidade de liderar pessoas, de fazer com que os outros façam exatamente aquilo que você quer, da maneira que você quer, quando você quer. A terceira força é a afiliação, a necessidade que as pessoas têm de pertencer a um grupo, ser amado e ser respeitado pelos demais. A quarta força é a necessidade de defesa para o fracasso, motivação por defesa. Ela vai atuar evitando que você enfrente situações que representem um risco excessivo para você. Como funcionam os empreendedores? O foco de hoje é poder. Muito bem. Há uma crença em muitas pessoas de que apenas a realização vai levar a resultados. Por exemplo, você pode acreditar, se for altamente motivado por realização, que pelo simples fato de você ser um professor muito competente, você vai ter resultados como empreendedor na área educacional. Isso pode fazer com que você talvez seja um excelente profissional, o que nós chamamos de um empreendedor artesão, você vai dar ótimas aulas. Também pode fazer até com que você consiga ser um gerente de uma empresa na área educacional. Contudo, há um problema. Pessoas que têm alta motivação por realização gostam de elas mesmas fazerem as coisas e sentirem que elas são responsáveis pelos resultados. Isso pode levar você a se tornar uma pessoa extremamente centralizadora. Por outro lado,
Lembre-se que quando você estiver no papel de empreendedor, você também vai ter que gostar do poder. Por quê? Porque você vai ter que liderar pessoas. Portanto, a realização poderá levar você a ser um excelente profissional ou até a ser o proprietário de uma pequena empresa. Mas será o poder que levará você a ser diretor ou presidente de uma organização na área de educação ou, principalmente, a ter uma empresa de médio e grande porte nesse setor. Portanto, esteja atento a isso. É fundamental que você desenvolva as suas habilidades relacionadas a poder para que você torne um empreendedor de sucesso. Vamos falar agora das competências empreendedoras relacionadas ao poder. A primeira competência é a persuasão, a capacidade de convencer as pessoas a fazer aquilo que você quer. A persuasão tem dois comportamentos que praticados levam ao desenvolvimento dessa competência. A primeira é: utilize estratégias deliberadas para influenciar pessoas. Permita dar um exemplo a vocês do que é utilizar uma estratégia deliberada. Deliberado significa uma coisa pensada, planejada. Empreendedores bem-sucedidos pensam primeiro qual é a melhor maneira de influenciar uma pessoa e depois entram em ação. Eu tenho um exemplo bastante interessante com relação a isso. Alguns anos atrás, a minha empresa estava fazendo um trabalho de desenvolvimento econômico na região norte do Brasil. Naquela época, a prefeitura de uma determinada cidade tinha nos contratado para trabalhar com um grupo de favelados. E a ideia era gerar emprego e renda. Nós fizemos uma série de atividades de identificação de oportunidades e chegamos à conclusão que haveria a possibilidade de implantarmos um projeto para fabricar tijolos prensados a frio. Até aí, nenhum problema. Existia a tecnologia, mas necessitávamos das prensas. Conversamos com alguns empresários locais que reuniram capital e isso permitiu que a gente comprasse uma das prensas. Contudo, precisávamos do dinheiro para comprar a segunda prensa. E fomos conversar com o nosso cliente, o prefeito. Naturalmente, todo prefeito sempre tem problemas orçamentários e no nosso caso não ia ser diferente. Nós conversamos com ele, explicamos a situação e falamos que seria fundamental que a prefeitura pudesse então apoiar o projeto, dando recursos para que pudéssemos comprar a outra prensa. Ele respondeu o seguinte: vou pensar no assunto. A experiência me diz que quando alguém diz que vai pensar no assunto, está querendo na realidade dizer o seguinte, principalmente na área política: vou ver se vocês conseguem encontrar uma outra alternativa, porque aqui definitivamente dinheiro não tem. Algumas semanas depois, naquela cidade foi realizado um evento envolvendo uma série de lideranças empresariais ligadas a micro e pequenas empresas. E naturalmente, o meu sócio, que é uma pessoa que se articula bem com a questão de poder, convidou o prefeito da cidade. Me chamou a atenção que no ato de encerramento, quando chegou o prefeito, logo em seguida parou um caminhão na frente do local onde nós estávamos e desceram várias pessoas daquela comunidade na qual nós estávamos trabalhando. Não entendi o que aquilo tinha a ver com o evento de micro e pequenas empresas. O meu sócio, que é uma pessoa que tem bastante desenvolvida a questão do poder, chamou o prefeito e disse o seguinte: olha, eu tenho muita fé em que você vai apoiar esse projeto. Eu tenho tanta fé, mas tanta fé, que inclusive eu já tomei a liberdade de convidar o pessoal lá da comunidade do Cerro Azul que viesse até aqui e disse para eles que hoje você vai anunciar a liberação dos recursos para a compra da máquina que está faltando para o nosso projeto. O prefeito ficou sério e falou: peraí, um momento, eu não pensei ainda nesse assunto. E fechou a cara. Eu fiquei muito preocupado com aquilo. Falei para o meu sócio: eu acho que dessa vez você pegou pesado demais. Ele disse para mim: fica tranquilo, ele é um amigo meu de longa data, eu sei o que estou fazendo. Várias lideranças empresariais falaram no ato de clausura do evento e a última pessoa a falar naturalmente foi o prefeito. Quando chegou a sua vez, ele falou sobre a importância das micro e pequenas empresas no desenvolvimento do país, no desenvolvimento daquele estado, do município, etc. E fechou o seu discurso dizendo o seguinte: eu gostaria de aproveitar a presença de várias pessoas aqui da comunidade lá do Cerro Azul e dizer para elas o seguinte: semana que vem está liberado o dinheiro que vocês precisam para comprar a máquina que falta para o projeto. As pessoas no fundo da sala se levantaram e aplaudiram ele. Eu falei para o meu sócio: você é campeão mesmo. Ele disse: calma, foi uma questão planejada. Exercício de poder. Eu sei que o prefeito tem pretensões de se lançar a candidato a deputado estadual.
Aqui existem várias lideranças empresariais. Ele, como político, veio aqui muito interessado em aparecer e mostrar serviço para essas pessoas. Sinceramente, eu aproveitei o evento para pressioná-lo um pouco. Mas eu disse, mas você realmente falou para o pessoal da comunidade que ele ia liberar a máquina? E se ele não liberar a máquina, o que ia acontecer? Meu sócio respondeu, você acha que eu sou louco? Eu não falei nada disso para eles. Eu disse para eles virem aqui porque eles poderiam entrar em contato com vários empresários e haveria a possibilidade deles convidar esses empresários para outras atividades na área de treinamento, para arrumar emprego e até clientes em potencial para comprar os produtos que eles estão fabricando. Não disse para eles nada com relação à máquina. O que eu quero extrair dessa história? Ele pensou na situação e, principalmente, ele analisou qual seria o ganho de cada uma das pessoas. A comunidade teria um ganho nesse evento, porque indo lá teria contato com empresários clientes em potencial. O prefeito? Bem, o prefeito teria uma ótima plateia para preparar a sua plataforma política. E nós? Bem, nós conseguimos aquilo que nós queríamos, a nossa máquina, para concluir o nosso projeto. Outro comportamento é utiliza pessoas-chave para alcançar os seus próprios objetivos. O que é uma pessoa-chave? Para o empreendedor, uma pessoa-chave é qualquer pessoa que tenha a capacidade de interferir, positiva ou negativamente, no atingimento de suas metas. Vou dar um exemplo sobre isso. Alguns anos atrás, modificaram a legislação relacionada ao trânsito na cidade de Florianópolis, onde eu moro. Foi instituído o que se chama de Zona Azul. O que é isso? São determinadas ruas ou áreas da cidade onde, para você estacionar o seu automóvel, você precisa pagar uma pequena taxa para a prefeitura. Isso existe em muitas cidades do Brasil e do mundo. Mas havia um detalhe. Motocicletas podiam estacionar em qualquer lugar dentro dessa chamada área azul ou zona azul. E eu costumava ir ao centro e estacionar a minha motocicleta. Contudo, um dia, quando eu retornei a minha motocicleta, eu percebi que tinha uma multa. Vi que o guarda estava perto e perguntei para ele por que eu fui multado. Sempre estacionei aqui e nunca tive nenhum problema. Ele me apontou para uma placa que havia ali e me chamou a atenção que havia um pequeno adesivo colado com algumas coisas escritas. Nesse adesivo dizia o seguinte, a partir de determinada data, havia ocorrido uma modificação na legislação e as motocicletas não poderiam estacionar mais em nenhuma rua abrangida pela Zona Azul. Eu fiquei muito indignado com isso. Bom, naturalmente da multa eu não poderia escapar, tudo bem, havia cometido uma infração de trânsito, não ia questionar isso. Mas eu fiquei revoltado pelo seguinte fato, para mim era uma comunidade muito grande, eu poder ir da minha casa até o centro com a minha motocicleta. Eu usava a minha moto exatamente para poder estacionar facilmente no centro da cidade. Pior, eu pensei em outras pessoas também. Puxa, como é que fica a situação dos motoboys e de todas as outras pessoas que se deslocam pela cidade com motocicleta? Preciso dar um jeito nisso. Preciso fazer alguma coisa para modificar a legislação. Comecei a pensar em quais seriam as pessoas que poderiam me ajudar nesse sentido. A primeira pessoa que me veio à cabeça era precisamente o presidente do motoclube ao qual eu pertenço. Uma pessoa muito carismática e que tem muitos amigos na cidade. Conversei com ele e disse o seguinte, você está sabendo o que aconteceu agora? Ele falou, o quê? Nós não poderemos estacionar mais as nossas motocicletas no centro da cidade. Ele falou, o quê? É verdade, mudaram a lei. Ele falou, isso não pode acontecer. Isso é um retrocesso, precisamos nos articular. Perfeitamente. O que ele fez? Eu sabia que ele conhecia a pessoa-chave. Ele conversou com vários motociclistas, mas um detalhe, não eram apenas motociclistas. Ele convocou para uma reunião o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Convocou para essa mesma reunião vários jornalistas, 2 apresentadores de programas de TV locais, várias pessoas influentes na cidade. Colocou para as pessoas a situação e pediu apoio a elas para que nós pudéssemos influenciar a prefeitura e mudar a legislação. Fizemos várias reuniões e conseguimos convencer a prefeita da capital e o pessoal da Câmara de Vereadores a mudarem a legislação. Finalmente, foi votada uma nova lei e foram estabelecidas áreas exclusivas para estacionamento de motocicletas no centro da cidade. Em outras palavras, a coisa ficou melhor do que estava antes para nós. O que eu quero destacar nesse exemplo, pessoal, é o seguinte. Os empreendedores não têm uma atitude passiva frente ao mundo.
Quando alguma coisa está incomodando eles, eles interagem, eles pensam quais são as pessoas que eu posso estar usando para modificar essa situação. Vou exercitar o poder. Eu sei que sozinho eu não tenho poder para resolver isso aí. Se eu fosse conversar com o pessoal da Câmara Municipal ou com o pessoal da Prefeitura, com certeza eles não teriam modificado a lei. Mas, a partir do momento que eu reuni uma série de pessoas-chave e eu usei estratégias de persuasão com essas pessoas, elas me ajudaram e nós conseguimos atingir um objetivo que resolvia o meu problema e que, naturalmente, também atendia os anseios da comunidade. A outra competência relacionada ao poder é o estabelecimento de redes de contato. E existe um comportamento relacionado a essa competência, que é agir para desenvolver e manter relações comerciais. Empreendedores bem-sucedidos gostam de pessoas, mas principalmente tratam de participar de eventos, conhecer pessoas em determinadas instituições relacionadas ao ambiente empresarial. E mais do que conhecer pessoas, eles se preocupam em manter essas redes de contato. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando você participa, por exemplo, do sindicato de classe, do sindicato patronal, vai às reuniões, você está entrando em contato com outros empreendedores da sua área. Isso permite com que você identifique oportunidades de negócio, com que você faça parcerias com essas pessoas. Lembre-se também de que quem não é visto não é lembrado. Portanto, é muito importante participar também de feiras e eventos relacionados à sua área. E principalmente, não só pegar cartões das pessoas, mas, de certa forma, procurar manter um contato com elas. Manter o contato com as pessoas nem sempre é uma coisa difícil. Não é você, naturalmente, estar mandando um cartão de aniversário ou coisa pelo estilo no aniversário da pessoa. Mas você pode fazer uma coisa melhor do que isso. Quando você passar pela cidade da pessoa, telefone para ela ou, eventualmente, mande um e-mail para manter esse contato vivo. Empreendedores de sucesso sempre trabalham nesse sentido, montar redes de contato, pessoas em diversos lugares que podem ajudá-lo e vice-versa, que ele também possa vir a ajudá-los. Empreendedores não trabalham sozinhos, lembre-se disso, você sozinho muitas vezes não consegue atingir resultados e muitas vezes é fundamental que você use as competências de outros empreendedores para atingir os seus objetivos. Vocês devem ter notado nos exemplos que eu dei anteriormente que o poder não é uma coisa feita assim de forma intempestiva, é uma coisa pensada, premeditada. Quando a gente fala em poder, nós temos que falar em planejamento do poder. E existe uma ferramenta muito útil nesse sentido, que é o mapa de poder. Vamos falar sobre isso. O mapa de poder é um conceito que permite a você planejar o que você vai fazer. E ele está relacionado com a quantidade de poder que você tem. No centro do mapa de poder, nós temos o que nós chamamos área de controle. O que está sob o seu controle? Aquilo que está sob o seu controle é aquilo que já tem um resultado conhecido. Por exemplo, se você pedir à sua secretária que escreva uma carta para você, é bem provável que ela escreva essa carta. Portanto, nós poderíamos dizer que nessa situação, pelo menos, ela está sob o seu controle. Também, salvo situações extremas, você está sob o seu próprio controle. Você pode definir o que você vai fazer com o seu dinheiro ou com o seu patrimônio. Portanto, nós temos aí uma área onde existe uma grande quantidade de poder, porque você tem condições de definir o que vai acontecer após as suas ações. Mas será que você sempre tem controle sobre tudo? É claro que não. Além da área de controle, existe uma área na qual você precisa interagir com as pessoas, a área de influência. Por exemplo, você pode pedir um empréstimo a um gerente do banco. Agora, necessariamente, ele não vai liberar esse empréstimo. Você precisa convencê-lo de que você tem uma boa oportunidade de negócios para o banco, para que ele possa liberar esse empréstimo. Portanto, na área de influência estão todas aquelas pessoas com as quais você tem contato ou pessoas que você conhece e que você pode interagir com elas no sentido de convencê-las a que elas façam aquilo que você quer. Contudo, o resultado não é garantido. Você precisa usar a sua capacidade de persuasão para garantir os resultados. Finalmente, nós temos uma área onde o seu poder é mínimo, quase zero. E essa área é chamada de meio ambiente. O conceito de meio ambiente em poder não tem nada a ver com o conceito de meio ambiente no sentido ecológico. Significa simplesmente que você não pode interferir no que acontece. Por exemplo, você não pode dizer que agora eu quero que chova.
não vai chover. Tá? Quando você trata de pessoas, existem pessoas que tomam decisões a revelia sua, simplesmente porque você não tem nenhum poder sobre elas. Por exemplo, o presidente da República pode tomar uma decisão e simplesmente você não tem nenhum poder sobre isso. Ele vai tomar essa decisão e pronto. Onde os empreendedores de sucesso gostam de atuar? Bem, eles não sentem nenhum desafio atuando na área de controle, porque já conhecem os resultados. Na área de meio ambiente, eles sabem que não tem nenhum poder, portanto, os resultados são frustrantes. A área preferencial dos empreendedores é a área de influência. Mas você deve talvez estar se perguntando, mas escute, e se alguma coisa acontecer na área de meio ambiente? Se uma pessoa que está totalmente fora da minha influência tomar uma decisão que me afeta, o que eu faço? O que os empreendedores de sucesso fazem é precisamente trabalhar para aumentar essa área de influência. Por exemplo, talvez você não conheça o presidente da República, mas você pode interagir com o presidente do sindicato, com outros empresários, com outros políticos, com outros colegas e assim por diante e, juntando muitas pessoas, chegar a influenciar uma decisão do presidente da República. Em outras palavras, empreendedores de sucesso não são simplesmente espectadores da história. Eles são os próprios autores. Eles se movimentam e mudam o ambiente de acordo às suas necessidades para atender determinados objetivos. Quero dar um exemplo para vocês agora de utilização de mapa de poder. Um empresário amigo meu tinha um sonho. Ele era engenheiro mecânico e um dia ele queria fabricar automóveis. Mas ele pensou, entrar nesse ramo é uma coisa muito complicada. Estudando a situação, ele percebeu o seguinte, que ele precisava do apoio de outros empresários e principalmente dos fornecedores. Grandes montadoras de automóvel negociam volumes enormes de peças e ele ia montar uma pequena fábrica, uma coisa quase artesanal. Portanto, os primeiros contatos que ele fez com os fornecedores, eles simplesmente não quiseram recebê-lo ou falaram, a quantidade que você está pedindo é muito pequena, nós não temos nenhum interesse em fornecer. Ele começou a pensar, como é que eu vou resolver esse problema? Preciso usar uma estratégia de poder. Muito bem. Ele atuava na área de construção civil. O que ele fez? Muito bem. Ele começou a atuar no sindicato de construção civil. Chegou à presidência do sindicato. Pelo fato de ser presidente do sindicato de construção civil, ele começou a ter contato com os líderes empresariais da Federação das Indústrias do Estado, onde ele queria instalar a sua empresa. Isso levou ele a ter contato com empresários da área metalmecânica e, principalmente, a se aproximar do presidente da Federação das Indústrias, uma pessoa que naturalmente chegou a esse cargo porque tem uma grande capacidade de liderança. A partir daí, e considerando que ele era um engenheiro mecânico, ele se aproximou de outros empreendedores e convenceu que seria fundamental desenvolver um projeto para a instalação de um polo automobilístico naquele estado. Para realizar o seu sonho, estava dado o primeiro passo. Existia mais um aspecto crítico no seu projeto. Ele sabia que se algum dos seus principais fornecedores interrompesse o fornecimento, a sua empresa poderia quebrar. Portanto, ele precisava garantir com que essas pessoas não fizessem isso. Ele convocou para uma reunião empresários escolhidos a dedo. Todos eles seriam fornecedores da sua empresa. E tratou de mexer com os brios deles. Ele disse o seguinte, várias vezes trataram de trazer uma montadora para o nosso estado. O governo estadual fez muitos esforços nesse sentido, mas sempre nós fomos frustrados em nossas expectativas. As montadoras foram para outros estados. Está na hora de nós tomarmos uma decisão. Este estado é formado por empreendedores. E se nós somos empreendedores, nós temos que ter a iniciativa. Chega de esperar porque outras pessoas tragam uma montadora de automóveis para cá. Vamos nós mesmos criar a nossa montadora. Os presentes na reunião se entusiasmaram com a ideia. Começaram o projeto, mas com um detalhe. Ele vendeu a ideia tão bem, ele apresentou um plano de negócios tão bem estruturado que os principais fornecedores da sua empresa compraram ações. O que está acontecendo é simples. Como os principais acionistas da empresa são também os principais fornecedores, naturalmente, eles não vão cortar, em hipótese alguma,
o fornecimento de materiais estratégicos, até porque por trás disso tudo está o investimento que eles fizeram. Em outras palavras, ele usou um mapa de poder. Eu conversei muito com ele durante esse período que antecedeu toda essa estratégia e discutimos muito essa questão. Quais são as pessoas-chave? E eu percebi que ele usou uma estratégia fantástica. Ele levou 10 anos para realizar o seu sonho. Usou a persistência, mas principalmente usou uma belíssima estratégia de poder em longo prazo para alcançar um objetivo e realizar o seu sonho. Naturalmente, além de uma questão pessoal, que é ter a sua pequena montadora de automóveis, ele está gerando uma coisa estratégica, está gerando empregos, está gerando uma nova área de negócios para o estado onde ele está instalando a sua empresa. Mas é muito importante vocês pensarem nisso. Não basta para vocês, como empreendedores, apenas focarem na questão técnica das suas empresas. Vocês podem ter uma empresa com muito boa qualidade, mas vocês precisam ter também foco no poder. Lembre-se que, acima de tudo, vocês serão líderes. Vocês vão ter que liderar pessoas. Liderar pessoas pode significar, em situações críticas, nas quais você tem o seu fluxo de caixa comprometido e simplesmente não tem dinheiro para pagar os seus funcionários, convencê-los a trabalhar para você durante 2, 3, 4 meses sem receber, porque eles gostam de você, porque eles compraram a ideia do projeto. E depois, naturalmente, você vai pagá-los, mas é necessário ter o comprometimento deles. Ser líder significa você vender ideias para outros empresários, para desenvolver projetos na área de educação. Existem muitas oportunidades de negócios, mas em muitas situações também, para que você possa aproveitar essas oportunidades de negócio que o mercado te apresenta na área de educação, você vai necessitar se articular com outros empresários, de forma que vocês tenham um ganho e a sociedade ganhe também. Vamos dar uma olhada agora no quadro Perfil Empreendedor. Para um empreendedor de sucesso, fundamentalmente, ele tem que ser capaz de enxergar as oportunidades, tá? E depois de agir para que essas oportunidades se transformem em ações concretas para a sua empresa, para a sua organização. Para fazer isso, ele precisa ter uma série de outras qualidades, mas a principal, sem dúvida alguma, é a liderança, tá? E para exercer a liderança, é fundamental que as pessoas que trabalhem com esse empreendedor acreditem nele, tá? Acreditem nas suas boas intenções, acreditem nos seus princípios e queiram executar juntos o empreendimento. Para tanto, um empreendedor tem que ser capaz de se comunicar com bastante eficácia com as demais pessoas. A segurança, em termos de educação, é fundamental. E ela pode ser vista sob 3 perspectivas diferentes. Em primeiro lugar, o aluno, o pai do aluno, o cliente, precisa ter a segurança que está sendo atendido em todas as suas necessidades, sentir seguro realmente na instituição em que ele confiou para educar o seu filho a si mesmo. E existe o outro lado, que é a segurança das pessoas que trabalham na organização. Porque não existe, de fato, uma organização. O que existe, de fato, são as pessoas que fazem a organização. E, finalmente, a segurança empresarial, que é fruto, realmente, da própria organização em si e da sua capacidade, sempre, de pensar o futuro, mas começar a executá-lo já em cada momento do presente. Bom, em primeiro lugar, não conhecer o mercado. Você, para abrir um negócio, ter a certeza que você pode entrar e competir, com chances de obter sucesso. Isso significa um cuidado especial na análise da concorrência, dos clientes, saber exatamente se aquilo que você pretende oferecer é uma necessidade real ou você vai conseguir criar essa necessidade no público-alvo. Em segundo lugar, a capacidade de planejar. Todo empreendimento nasce de um sonho. Você sonha com uma empresa, com uma organização, como ela vai ser no futuro. Então, há uma visão inicial. Mas depois a gente tem que planejar. Como é que nós vamos concretizar essa visão? Particularmente, eu acredito que uma instituição aprende não apenas com seus próprios erros. Ela aprende com seus próprios erros,
com os erros da concorrência, tá? E aprende muito com os próprios acertos, ou acertos da concorrência. Na verdade, o que o erro faz ele é mais marcante. As pessoas percebem mais os seus efeitos. Por isso, essa ênfase que se dá em aproveitar o erro para o aprendizado, tá? Mas eles, por si, não é realmente um fator de ensino, não é ele que ensina, você que aproveita o erro para aprender. Normalmente, as pessoas se espelham no sucesso dos outros no momento em que querem fazer o seu próprio negócio. E eles pegam já uma marca construída, uma empresa consolidada, tá? Alguém que investiu muito trabalho, tempo, dinheiro, tá? Para poder realizar o seu sonho. Só que depois que tudo está pronto, parece para um observador externo tudo muito fácil, tudo muito simples. Então eles decidem trilhar o seu próprio caminho, né? E é só mesmo a experiência, é a vivência, é o fato de ele tentar fazer que vai mostrar de fato que a realidade é muito diferente. Ter o próprio negócio, em geral, significa trabalhar mais do que os outros, arriscar mais do que os outros e ficar sujeito a muito mais cobranças do que quando trabalhava para os outros. Eu quero destacar no depoimento desse empresário uma coisa que ele fala, a questão da liderança. Um empreendedor precisa ser um líder, as pessoas precisam acreditar no empreendedor. Acreditar no empreendedor significa que você vai liderar não só apenas os seus empregados, mas você vai exercitar a sua capacidade de líder, de persuasão junto aos seus clientes, aos seus fornecedores e, por que não, até junto até instituições financeiras que irão apoiar o seu projeto. Outro ponto importante é o foco nas pessoas. É uma ingenuidade dizer eu vou influenciar o banco, ou eu vou influenciar o governo, ou eu vou influenciar o sindicato. Não existe nada disso. Você exerce a influência, a persuasão sobre pessoas. Você tem que pensar em pessoas concretamente. Se você vai montar uma estratégia de persuasão para convencer o gerente do banco a liberar o empréstimo, você tem que pensar no seguinte, o que ele está interessado em ouvir, quais são as suas preocupações, como é que funciona, como é que ele toma decisões. Trate de se aproximar dessa pessoa e entender como é que ela toma decisões. Da mesma maneira, se você vai tentar convencer um fornecedor ou um funcionário, trate de entender isso, quais são as expectativas dessa pessoa e qual é a melhor maneira de você influenciar essa pessoa. Evite cair em generalidades quando você estiver tratando na questão de poder. Foque sempre em pessoas, nunca em instituições. Quero recomendar para vocês a leitura de um livro que eu considero fantástico. O título do livro é Você Pode Negociar Qualquer Coisa, de Herb Cohen, editado pela editora Record. O poder é exercido em diversos níveis e um momento crítico é quando você exerce a sua capacidade de persuasão, de influência em negociações. Herb Cohen trata no seu livro uma forma extremamente prática de lidar com a negociação. O que realmente funciona e o que não funciona quando você está influenciando uma outra pessoa para atingir os seus objetivos. Recomendo sinceramente a leitura desse livro, um dos melhores que eu já encontrei na área de negociação. Na aula de hoje estudamos a persuasão e redes de contato. Muito importante para os empreendedores terem resultados nas suas empresas, utilizarem a persuasão. A persuasão é utilizada quando estão negociando com fornecedores, quando estão negociando com agentes financeiros. A rede de contato significa estar se articulando com outros empreendedores para montar estruturas de poder, redes de apoio que permitam que o empreendedor atinja seus objetivos. Vimos o poder e os empreendedores. Os empreendedores têm uma relação com o poder que se manifesta de diversas maneiras. Muitas pessoas acreditam que apenas por serem competentes vão conseguir ter resultados nas suas organizações. Mas lembre-se, competência também significa ter capacidade de liderança. E atento, o poder pode ser utilizado de duas maneiras. Você pode utilizar o poder de forma egoísta, apenas para atender os seus interesses pessoais. Mas você pode desenvolver a sua capacidade de liderança para atender os seus
interesses pessoais, mas com certeza também para tornar o mundo melhor. Pense sobre isso. Bons estudos. Quero dar duas dicas importantes com relação à aula de hoje. A primeira é a seguinte: muitas pessoas que atuam na área de educação são extremamente afiliativas, portanto, elas têm uma relação muito delicada com a questão do poder. Elas pensam que poder pode ser uma questão ditatorial, que você estaria aí pressionando as pessoas e se sentem mal com isso. É importante destacar para essas pessoas que para você ajudar o próximo, muitas vezes você precisa desenvolver a sua capacidade de liderança e persuasão. O poder pode ser utilizado para o bem. A segunda dica é a seguinte: normalmente quando se trabalha a questão de poder, se foca para gerentes, não para empreendedores. Então você acaba trabalhando questões como estilos de liderança e técnicas de negociação. Na aula de hoje, eu tratei de dar uma abordagem mais ampla, mais estratégica, para que eles se coloquem no lugar de um empreendedor com relação ao poder, não no lugar de um gerente ou de um intraempreendedor. Fundamental eles olharem o poder não só dentro das suas organizações, mas olharem para fora também. E principalmente, uma coisa que leva as pessoas a empreender é a necessidade de realização. E aí há um grande vício. Elas pensam ingenuamente que apenas por fazerem as coisas bem feito, o mundo vai reconhecer o seu trabalho. Lamento. O mundo reconhece das pessoas que são competentes e ser competente significa também ser líder para se ter resultados na área de negócios.